Filemão fica antes de Hebreus e Tiago fica logo depois de Hebreus. É assim. Tiago, capítulo 4. Espero os irmãos encontrarem. A partir do 1. Vamos ler do 1 ao 10. Vamos tirar algumas lições aí que vai introduzir o assunto aqui da revista. Amém? Amém? Todos encontraram? Tiago, capítulo 4. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Quão privilegiados nós somos por tê-la hoje, por sermos livres para estudá-la. Nós te rogamos que o teu Espírito Santo, Senhor, que é Deus, dono de toda a sabedoria celestial, possa dispensar a nós, seres limitados e pecadores, a tua sabedoria, para que nós possamos entender essa palavra, vivê-la, colocá-la em prática e também pregá-la às outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Aqui diz, 4, versículo 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é por ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha a receita: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois indecisos, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Eu quero destacar aqui os pontos nesse texto, antes de começar aqui na revista, que é o que nós estamos pedindo. O texto fala aí no versículo 2 e 3 sobre os nossos pedidos. O que nós estamos mais pedindo a Deus todos os dias? O que nós pedimos? Para que nós pedimos? Né? Aqui, o contexto aqui, Tiago está fazendo uma exaltação muito dura para os cristãos lá de onde ele morava, os primeiros cristãos, que esses cristãos aqui estavam pedindo para esbanjar, né, os prazeres carnais. E ele diz que quando nós pedimos e não recebemos, é porque nós pedimos mal, né? Então, o que nós realmente estamos pedindo a Deus? Quando nós pedimos a Deus o Espírito Santo, para que nós pedimos? Qual é o intuito? Aqueles que estiveram lá em casa durante uma jornada que houve todas as segundas-feiras à noite lá em casa, há um tempo atrás, eu acredito que nunca mais esqueceram do estudo que foi feito, da parábola que Jesus contou em Lucas, de que um amigo chega de viagem, né, tarde da noite, vai na casa de outro amigo, do vizinho, lá do amigo dele, e diz: me empresta aí um pão, 2 pães, 3 pães, o que você tiver de pão feito aí, porque eu cheguei agora com a minha família e não tem, né, o que comer. E naquele tempo, para se fazer um pão era muito difícil, você tem que catar graveto, né, para assar o pão, podia amassar, colocar no fermento, era uma demora. E aí aquele outro amigo, não tendo, ele foi pedir a outro, e aquele outro já estava dormindo, aquela coisa toda.
deu o pão para o outro levar para o outro. Lembram disso? Luísa estava, né, naqueles encontros lá em casa, era Maria José. Nunca saiu da minha mente. Olha aí, Francisca, muito bem. Em que o Espírito Santo deve ser pedido para nós podermos ter poder para pregar aos outros a nossa palavra, ter poder, para que o nosso testemunho tenha poder de influenciar os outros, né? E esse pedido jamais será negado por Deus. Amém? Amém. Aqui no versículo 5, diz uma coisa que me chamou muita atenção desde criança, quando eu li esse versículo pela primeira vez. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Ou seja, será que a Escritura escreveu isso em vão? Não, gente, esse ciúme aqui não é o ciúme humano, mas o Espírito Santo nos é dado por Deus quando aceitamos a sua palavra, quando nos batizamos. O Espírito Santo já é nos dado em certa medida, e Ele tem ciúme de nós. Por quê? Porque Deus não divide o seu lugar, a sua adoração com o outro. Deus quer ser exclusivo. Deus quer que nós sejamos exclusivamente dele. Amém? E o Espírito Santo é Deus. Ele quer habitar em nós, mas Ele não quer habitar junto com outras coisas que tomem o espaço. O Espírito Santo tem ciúme de cada um de nós. Ele nos quer para Ele usar na obra do Pai. Amém? Ele quer nos usar completamente em todos os nossos atos, em todas as circunstâncias, em todas as situações de nossa vida. E aí, nós temos aqui, esse versículo 7 é um remédio para a nossa vida espiritual, né? Sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui, no 8, tem um versículo que nós gostamos muito lá em casa, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois, temos Bíblias que diz de ânimo dobre, e outras dizem indecisos, ou seja, você que ainda está cocheando de um lado para o outro, né? Em cima do muro, se decida, limpa o coração, afligidos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, nós percebemos, acredito que todos nós percebemos que aquele título dessa programação, que era 10 dias de oração e 10 dias de jejum, mudou, e 10 horas de jejum, agora são 10 dias de clamor, e 365 dias de oração. Amém? Então, esse novo título tem a intenção de convidar cada um dos irmãos e amigos para participar desses 10 dias de clamor pelo Espírito Santo, orando e clamando a Deus para que essa terceira pessoa da Trindade, que é o Santo Espírito, né, dono de toda a sabedoria do céu, possa habitar na nossa vida, mas sem deixar de orar diariamente, todos os dias do ano, né? Então ficou claro para nós. E no sábado final, que é o outro sábado, que é dia 28, né? Outro sábado, nós vamos fazer as 10 horas de jejum, como a gente sempre faz aqui na igreja, e sempre é muito proveitoso. Então, mais do que nunca, irmãos, agora, nesse tempo do fim, que nós estamos conscientes de que estamos vivendo o tempo do fim, é preciso orar, clamar e buscar. Nós precisamos orar, clamar e buscar de maneira intensa e contínua, ou seja, sem esquecer, todos os dias clamar a Deus pelo Espírito Santo. Pois, como a Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, está escrito lá: maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é de um reavivamento da verdadeira piedade. A Bíblia fala muito dessa palavra, piedade. Piedade é uma vida cristã genuína. Ser piedoso quer dizer ser um cristão verdadeiro, ser um cristão em todas as áreas da sua vida, refletir Cristo para o mundo, ser um pequeno Cristo por onde quer que passe. Então, o reavivamento da verdadeira piedade só é feito a partir do estudo da palavra e da presença grandiosa e todo-poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Então, o tema central desse ano é o Espírito Santo e o tempo do fim que nós estamos vivendo.
apostila, ela é um guia para um período de reflexão e oração, com foco no desenvolvimento pessoal, certo? Um relacionamento profundo e pessoal com a terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Esse material apresenta um convite inspirador à ação, que é sair de nossas casas, buscar juntos, clamar ao Senhor, colocar nossos pedidos aos pés de Cristo, pedir o Espírito Santo para que Ele faça esse reavivamento da verdadeira piedade dentro de cada um de nós, certo? Porque cada um pedindo e pedindo juntos, nós receberemos o Espírito Santo individualmente, mas também a igreja vai receber como um povo, amém? Esse é o objetivo. Então, o conteúdo dessa revista enfatiza, ou seja, ela destaca que a vida cristã não se resume a uma simples mudança, mas representa uma transformação da natureza carnal, ser transformada, algo que só pode ser alcançado pelo poder eficaz do Espírito Santo. E aí, eu acredito que os irmãos saibam de qual, Romanos 12:2. O que está escrito em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê, irmãos? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o foco é buscar o Espírito, para que com o Espírito em nossa vida, dominando os nossos desejos pessoais, nossas vontades, possamos ter um reavivamento da verdadeira piedade e possamos não nos conformar com esse mundo. As coisas desse mundo não nos preenchem mais, porque nós não podemos dizer, agora está bom, agora já tenho uma casa, já tenho um emprego, já tenho uma família, está tudo bem, beleza. Não, nós ansiamos uma pátria celestial, nós ansiamos uma transformação do nosso caráter, da nossa natureza pecaminosa. Não é? E isso só pode ser feito pelo trabalho silencioso, mas poderoso do Espírito Santo. Sozinhos, irmãos, como Jesus disse, nada podeis fazer. Isso está escrito lá em João capítulo 15, se não me engano, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E Jesus, quando ele subiu para o céu, ele mandou o seu representante. Qual é o representante de Cristo? O Espírito Santo, o Consolador. Ele disse, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, né? E por que são 10 dias? Porque os discípulos passaram 10 dias reunidos no cenáculo. Eu acho até que era aquele mesmo cenáculo da Santa Ceia, que Jesus jantou com os discípulos, né? Antes de ser traído. E eles ficaram reunidos ali, confessando seus pecados, confessando as invejas que eles tinham uns dos outros, as desconfianças, todas aquelas picuinhas que tinham se abraçando, se perdoando e clamando a Jesus que enviasse o Espírito Santo, clamando ao Pai que pelo nome de Jesus enviasse o Espírito Santo. Por quê? Porque eles pregavam e ninguém acreditava. Quando eles diziam, Jesus ressuscitou, voltou para o céu, ninguém acreditava. Então eles precisavam de poder, e se eles que estiveram com Jesus precisavam de poder, imagina nós. Nós precisamos desse poder e nós não temos. Então, o Espírito Santo é apresentado aqui como um agente divino que purifica o coração. Lembra que aqui no texto de Tiago diz purificar o coração? Sozinho nós não conseguimos. Nós até tentamos, mas não conseguimos. Nós, pelos esforços humanos, nós até conseguimos mudar algum hábito. Algum mau hábito a gente pode mudar, mas transformar o caráter é um trabalho que só o Espírito Santo faz. Então ele purifica o coração e reveste cada crente com os atributos de Cristo, amém? Impulsionando e capacitando cada um de nós a cumprir a missão. E aí eu me lembro do verso que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo, o amor que eu sinto por Cristo, pelo que Cristo fez, me constrange ao me levantar e ir formar uma dupla missionária da estudo bíblico, me constrange a vir para a igreja, me constrange a me ajoelhar e orar e clamar por aquele que está perdido, né? Então, toda a ação do crente deve ser movida pelo amor a Cristo e também impulsionado pelo Espírito Santo.
Porque todos nós sabemos que o trabalho do Espírito Santo é silencioso, mas é altamente poderoso. Ele que nos dá vontade e necessidade de orar. É Ele que traduz a nossa oração para que as palavras cheguem perfeitas à presença de Deus. Porque a própria Bíblia, o apóstolo Paulo diz, nós não sabemos orar. Nós não sabemos, nossas palavras são manchadas pelo pecado, são contaminadas pelo egoísmo. Muitas vezes nós só pedimos pelos que nós amamos, né, Luísa? Muitas vezes nós só pedimos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. E nós temos que pedir por pessoas que nós não gostamos. Nós temos que amar aqueles que nós não gostamos. Nós temos que pedir também por aqueles que nos rodeiam, que não estão nem aí para nós, ou muitas vezes nos criticam. Então, esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Então, como cristãos, nós somos convidados a aprofundar nossa conexão espiritual com o Espírito Santo, estar conectados a Ele, permitindo que Ele molde nosso caráter. Você tem que permitir. Se nós não permitirmos, Ele não vai fazer esse trabalho, porque Deus, Ele é educado. Lembram-se de Apocalipse 2, versículo 10, eis que estou à porta e bato. Se alguém, 3:20, 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, me sento, como com ele come comigo, e nós nos tornamos amigos e compartilhamos. Sempre quando você come com alguém, você compartilha, né? Você se abre com aquela pessoa é uma pessoa de confiança, e é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Quer sentar-se conosco, amém? Quer entrar na nossa vida, quer ser nosso convidado principal, quer sentar à nossa mesa, quer abençoar a nossa vida. Então, molde daqui a coronavírus. Sabia que o 2:10 era importante também. Então, nós temos que permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter e nos prepare para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. E aí tem outra citação aqui do Espírito de Profecia, que é no Testemunhos para Ministros. Ellen White escreveu: cada indivíduo deve estar consciente de sua própria necessidade. Cada um de nós, irmãos, como foi feito aqui na última quarta-feira, a mamãe fez aqui um momento que ela disse, não foi no dia da vigília. Quem estava aqui na vigília lembra que ela falou, cada um sabe por que veio para essa vigília? Você não veio só para acompanhar alguém. Você não veio porque não tem o que fazer, ou porque não tem sono para dormir. Você não veio porque não tem nada para assistir na televisão, ou para mexer na internet. Você veio com um propósito. Então aqui o Espírito de Profecia está dizendo que cada um de nós deve estar consciente da sua própria necessidade. O que eu mais preciso? O coração deve ser esvaziado de toda mancha. E por isso que eu escolhi Tiago, capítulo 4, que ele diz, limpar o coração. Ou seja, eu tenho que clamar pelo Espírito Santo. Divino Espírito, limpa o meu coração, me purifica do mal, arranca de mim o egoísmo, arranca de mim o orgulho, arranca de mim os meus defeitos de caráter, me transforma. Confessar, de limpar, tem que se abrir, né? Então, o coração deve ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Né? Às vezes a mãe me chama para me limpar a igreja e diz, mãe, não tem sujeira desse tem. Aí quando a gente está vendo varrer, tem um monte de poeira, cabelo. A ponta, ainda fico lista que essa poeira de cabelo ficou seca, só aí. Mas o nosso coração tem muito mais. Não é verdade? O meu coração tem muito mais sujeira. E tem que ser limpo, sabe por quê? Porque se um templo físico que vai receber pecadores aqui para adorar a Deus tem que ser limpo antes do culto, quanto mais o nosso coração para ser habitado pelo Deus Todo-Poderoso Espírito Santo, né? Amém? E aí nós vamos ler Joel 2, 28, 29, já está aí na revista, né? Então todos acompanham aí, ó. E acontecerá depois disso, quando a gente deixar o Espírito Santo limpar, né? Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Isso aqui também foi lido no dia da vigília, né? Porque foi falado aqui, os jovens normalmente não têm visão do futuro. Quem Deus
porque acha que já realizaram de tudo. Mas Deus está dizendo que os filhos e as filhas vão profetizar, os velhos vão voltar a sonhar, ou seja, através dos sonhos Deus vai dar revelações aos velhos, e os jovens terão visões. Deus dará visões aos jovens, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Joel 2, 28, 29. Ou seja, não é porque você é uma diarista, não é porque você é empregada doméstica, que você é indigna de receber o Espírito Santo. Deus está dizendo, servos e servas naquele tempo é o que é hoje, uma diarista, uma empregada doméstica, uma pessoa que é ali, muitas vezes discriminado pelo patrão, pela patroa, muitas vezes é humilhado no seu trabalho, mas Deus vai dar até os mais simples o poder do Espírito Santo se você buscar. Amém? O poder de Deus estará disponível para todo aquele que buscar. Por isso esse movimento de clamor pelo Espírito Santo. E aí, mais uma citação do Espírito de Profecia no livro Evangelismo. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é contemplada como se ela estivesse no futuro, mas é privilégio da igreja tê-la agora. Diga amém. É privilégio da igreja tê-la agora. Busquem e orem por ela, creiam nela, precisamos tê-la, e o céu espera ansioso para concedê-la. Oh, maravilha! O céu está ansioso para derramar o Espírito sobre sua igreja. Os cristãos devem pedir com fé a bênção prometida, e então ela virá. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, e aí conclui com o verso de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Amém? Ricardo, pode colocar chuva de bênçãos? Coloca aí uma coletânea que seja bem animada. Então, irmãos, estamos já dando pontapé aqui para os 10 dias de clamor pelo Espírito Santo. Esse texto foi escrito pelo pastor Stanley Arco, que é o pastor presidente da divisão sul-americana, para 8 países da América do Sul. Então, em todas as igrejas da América do Sul, estamos no mesmo propósito, buscar o Espírito Santo. Então, amanhã nós começamos para valer o primeiro tema. Vamos confessar nossos pecados a Deus. Vamos buscar a renovação da nossa mente, limpar o nosso coração para que o Espírito realmente habite em nós e possa fazer a transformação necessária. Amanhã nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Vamos cantar agora bem alegre, chuva de bênçãos, que é o que foi prometido aí em Oséias. Botar chuvas, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Vamos ficar em pé? Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos dos céus. Sobre nós rogarmos nessa noite, chuvas de bênçãos, chuvas dos céus, misturado as torrentes do céu, e derrame sobre nós, chuvas de bênçãos sem medida. Tempos benditos veremos.
seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, começando esse clamor para que o Senhor cumpra essa tua promessa feita lá em Joel 2, essa promessa feita lá em Oséias capítulo 6. Derrama sobre o teu povo, sobre cada um de nós a tua chuva, a chuva do teu Espírito, Senhor, a chuva que nós precisamos para refrigerar nossa alma, a chuva que nós precisamos para lavar o mal do nosso coração, para deixá-lo limpinho como o Senhor quer. Que nós queremos ser transformados, mas sozinhos nós não conseguimos. Nós até lutamos, mas não conseguimos. Então, Senhor, vem fazer essa transformação na nossa vida. Derrama, Senhor, essa chuva. Cumpra o teu querer em nós. Cumpra essa promessa linda de Joel 2, que o Senhor diz que vai derramar o teu Espírito sobre os filhos e as filhas, servos e servas, os velhos e os jovens, todos os que buscam, Senhor. Nós cremos que receberemos esse poder, porque estão aqui crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, pedindo a tua presença, pedindo o teu poder. Agora nos leve para casa em paz, que amanhã nós estejamos aqui novamente para buscar, como o teu povo, juntos, essa chuva de bênção sobre cada um de nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.